Tomás Antônio Gonzaga nasceu em 1644, em Porto, mas passou uma parte de sua infância no Brasil. Foi conhecido por suas teses iluministas dedicadas ao Marquês de Pombal. Quando se mudou para Vila Rica, conheceu poetas do arcadismo brasileiro, que vai contra a linguagem rebuscada e as preocupações religiosas do Barroco. E em 1782, começou a escrever sua obra mais conhecida, Marília de Dirceu, de conotação romântica a partir da inspiração que teve ao se encantar por Maria Doroteia, e quase se casaram, mas logo foi denunciado de participação da Inconfidência Mineira. Foi preso e mandado para Moçambique. Lá, ele se casou com a filha de um traficante de escravos e herdeira de sua fortuna. Seu nome era Juliana de Souza. Antônio Gonzaga, juiz de Alfadega, morreu em 1810, aos 66 anos. E agora, focando no tema em questão, o poeta escreveu também Cartas Chilenas, que eram poemas cheios de sátiras. As cartas foram espalhadas por toda a Vila Rica anonimamente. Foram as obras mais emblemáticas desse período. A Inconfidência Mineira, ou Conjuração Mineira, baseia-se na revolta separatista na capitânia de Minas Gerais no fim do século XVIII. É de grande importância para a história, pois significou a luta do povo brasileiro contra a opressão do governo português no período colonial e suas leis que prejudicaram o desenvolvimento industrial do Brasil. Nesse período, a extração de ouro era grande e os brasileiros que se encontravam ouro deveriam pagar 20% para os portugueses, e quem não entregasse sofria duras penas e até risco de ser degradado, sem contar que o governo Marquês de Pombal, em 1755, ordenou o aumento dos impostos no Brasil. Essas atitudes provocaram uma revolta no povo, que se uniram para resolver o problema com a conquista da independência do Brasil. O líder da Inconfidência Mineira foi Tiradentes, e também foi formado por poetas, e um deles em questão era o Tomás Antônio Gonzaga. O grupo tinha o objetivo de conquistar a liberdade do Brasil, mas sobre a questão da escravidão eles não possuíam uma posição definida. O arcaísmo é uma escola literária que se desenvolveu na Europa durante o século XVIII e se caracterizou pela busca de restauração da sobriedade e equilíbrio com a antiguidade clássica. Em contraposição aos excessos do barroco, no Brasil, o arcaísmo teve como marca inicial a publicação de obras poéticas de Cláudio Manuel da Costa, em 1668. As obras dos arcaístas brasileiros podem ser divididas em poemas líricos, obras satíricas e literatura épica. As cartas chilenas fazem parte das obras satíricas. A sátira é uma crítica social feita às pessoas e aos costumes de maneira caricata. Por esse motivo, muitas sátiras têm como alvos políticos, artistas e pessoas de relevância social. Seu objetivo é provocar ou evitar uma mudança. A poesia lírica marcou o início do arcaísmo no Brasil. O autor se declara para sua musa, mas vive se lamentando por não ser correspondido por ela. A musa é uma figura chiscante, não se manifesta e nem é que escrita em detalhes. A lírica se limita à lamentação com o autor em não ser correspondido. A poesia épica, arcaísta, era focada ao racionalismo, ao triunfo dos grandes feitos sem a valorização do herói guerreiro. As cartas chilenas encontram-se entre os melhores textos satíricos da língua portuguesa. Poema incompleto, o livro trata da corrupção de Luiz da Cunha Menezes, governador da capitania de Minas Gerais, entre 1783 e 1788. Escrita sob anonimato para evitar represálias, permanecia inédita até 1845. Durante muito tempo polemizou-se sobre sua autoria, que um certo consenso atribui a Tomás Antônio Gonzaga. A história da obra se trata do envio de cartas, que na verdade são poemas escritos por Critilo com destino a seu amigo Doroteu. Critilo mora na cidade de Santiago, no Chile, e através de 13 cartas chilenas enviadas a Doroteu, residente na Espanha,
narra os casos de abuso cometidos pelo então governador chileno Fanfarrão Minésio. Todo o conteúdo das cartas abordam a tirania e o abuso de poder do governador, poetizando o nepotismo, a violência, o ato de corrupção, o abuso do poder, a falta de conhecimento dos cidadãos e diversos erros administrativos, jurídicos e morais do governador. Para Critilo, o governo autocrático constituía um atentado ao equilíbrio natural da sociedade. Contudo, as mensagens sarcásticas não representam nenhuma revolta em relação ao sistema colonial ou ao colonizador, mas na realidade, toda a história e acontecimentos revelados nas cartas anônimas se referem à conduta de Luiz da Cunha Menezes, governador de Minas Gerais, no período em que os manuscritos circulavam pelas ruas. São 13 cartas escritas em decassílabos sem rimas. Os costumes da cidade de Vila Rica são expostos de modo caricato e impiedoso, sobretudo os atos grosseiros e os desmandos da aristocracia. Nela, chilenas querem dizer mineiras, Chile seria Minas Gerais e Santiago Vila Rica. Os personagens também tentam despistar a inspiração. O governador ficou ilustrado por Fanfarrão Minésio. O autor se autodenomina de Critilo. O destinatário das cartas chama-se Doroteu. A influência dos iluministas franceses se mostra clara aqui. Gonzaga teria se inspirado no estilo satírico de Voltaire e nas cartas persas do Barão de Montesquieu para intitular seu poema. O discurso enfático e irônico de Gonzaga apresenta linguagem direta e total aproximação do leitor, propondo quase uma conversa entre autor e receptor, além de abordar o cenário social, histórico e político brasileiro da época. A primeira carta descreve a entrada que fez Fanfarrão em Chile e a descrição da chegada do governador. A segunda mostra a piedade que Fanfarrão fingiu no princípio do seu governo para chamar a si todos os negócios, também a descrição sobre a centralização dos negócios do governo. A carta 3 narra em que se contam as injustiças e violências que Fanfarrão executou por causa de uma cadeia a que deu princípio, descrição das injustiças governamentais. A carta 4 diz em que se continua a mesma matéria, descrição de injustiças e violências do governador. A quinta carta retrata a festa de casamento do governador. Já na carta 6 é feita a descrição das confusões causadas na festa de casamento. A sétima carta aponta sobre as decisões do governador Fanfarrão. A oitava carta se trata da venda dos despachos e contratos. De maneira irônica, o autor descreve sobre as corrupções do governador. A nona carta conta sobre as questões de Fanfarrão no governo Cascropa, que inscrição questões com o governo. Na 10ª carta, conta-se as questões maiores que Fanfarrão fez no seu governo. A 11ª carta conta as brejeirices de Fanfarrão e descreve os métodos maliciosos do governador. A 12ª carta aponta para o nepotismo do governo, ou seja, o favorecimento de pessoas próximas ao governador. A última carta ficou inacabada. No trecho existente, o autor descreve sobre o sistema e a perversividade do governo. Marília de Dirceu foi uma obra feita para demonstrar os sentimentos que o eu lírico tem por sua amada. Tanto Marília quanto Dirceu são pseudônimos. Sendo assim, Marília, na verdade, é Maria Doroteia, e Dirceu seria Tomás Antônio Gonzaga. Na época em que começou a escrever esses poemas, Antônio era completamente apaixonado por Maria e queria muito casar com ela.
O livro, inicialmente, não é tão romântico. O eu lírico fala dele mesmo, do que ele possui e do que ele é, e pela metade do livro já é uma parte reflexiva, conflituosa. E a última parte já está beirando o romantismo, pois Tomás já havia sido exilado e sentia muita saudade de sua amada. A obra passa as coisas que Antônio gostaria de ter com Maria. Por exemplo, filhos. Esse ponto percebemos também a partir da Lira 19, onde ele começa a descrever como seria bom ter filhos com Maria e etc. Podemos perceber claramente a comparação que Dirceu faz com as fêmeas cuidando dos filhotes e como seria quando sua esposa tivesse um filho, e imaginando quando o seu filho estivesse adulto, sua esposa diria como ambos, pai e filho, se parecem, como eles têm uma barba parecida, um rosto parecido e etc. Os jovens brasileiros que buscavam a educação jurídica durante o período colonial, especialmente nos séculos XVIII e XIX, dirigiam-se para Coimbra, a exemplo entre tantos outros de Tomás Antônio Gonzaga. Ele também nos deixou uma interessante obra jurídica, ainda que singularizada em um único livro. Gonzaga ocupou o cargo de ouvidor-mor em Vila Rica, hoje Ouro Preto, na capitania de Minas Gerais. Em 1772, Gonzaga redigiu um tratado de direito natural. Ele distinguia o direito natural do direito civil. Na parte final desse inusitado livro, Gonzaga deixou observações sobre a interpretação das leis, de algum modo atual. Para ele, não é outra coisa mais do que uma explicação do sentido delas. Segundo Gonzaga, a interpretação de uma lei também seria extensiva, restritiva e declaratória. Extensiva, segue o poeta, quando o espírito das leis se entende a mais do que as palavras soam. Restritiva, escreveu Gonzaga, quando as palavras dizem mais do que o espírito da lei e da razão. Por fim, a interpretação declaratória se efetivaria quando a razão diz tanto quanto dizem as palavras, e só versa a interpretação sobre a propriedade e inteligência delas. O poeta também advertia que toda correção de leis é odiosa. Se duas leis se contradizessem, deveria o intérprete a qualquer custo as conciliar. No direito, pouca coisa mudou. Ainda se reverenciam os clássicos. Os livros que advogados leem ainda se parecem muito com as esquisitices que nossos antepassados de Toga e Rubi escreveram a exemplo de Gonzaga, testemunha de um tempo em que se acreditava que a razão revela o justo, que o amor era uma forma de esperança e que a luta contra a opressão era uma forma possível de libertação. O poeta deixou-nos também a noção de epiqueia, que, como explicou Gonzaga, a epiqueia é outro gênero de interpretação benigna. Usamos de todas as vezes que não podemos compreender ao caso particular debaixo de disposição universal sem algum dano e prejuízo. Figuremos o caso. O rei proibiu que soldados saíssem das praças que presidiarem. Ora, suponhamos que ao governador dessa praça chega a notícia que outra está sitiada, e que se ele não a socorre, certamente se perde. Poderá o governador mandar os seus soldados a socorrê-la, interpretando a vontade do príncipe, pois é certo que se ele se achasse presente, dispensaria semelhante lei, porque sendo sua atenção o bem da sociedade, não havia de querer que se cumprisse o seu preceito, todas as vezes que se chegasse o caso em que a obediência cega e indiscreta fosse prejudicial e nociva. As cartas denunciam as irregularidades políticas ocorridas no governo da época. A sátira dá o tom da obra. Dessa forma, com cartas chilenas, Gonzaga ultrapassa a crítica ao governo de Fanfarrão para o autoritarismo colonial em si, fazendo com que a obra ganhe a importância e o prestígio que tem até hoje. Entretanto, não se nota nas cartas nenhuma rebeldia contra os alicerces do sistema colonial, apenas se critica a má administração do governador Cunha Menezes. Seu significado político, mesmo assim, permanece. Literalmente é a obra satírica mais importante do século XVIII brasileiro e continua sendo o índice de uma época.
é tida como uma das mais curiosas sátiras de todos os tempos em literatura brasileira.